Bem, esta é já a segunda lição que estamos estudando a respeito da seção 10 do livro Orientação da Criança, a disciplina e sua administração. É uma seção extremamente importante, por isso nós a estamos dividindo em 3 lições do nosso guia de estudos. E você pode, se você não tem o guia de estudo em mãos, você pode baixá-lo da internet neste site que aparece aí na sua tela. Para falar sobre esse assunto muito importante, estão com a gente 2 pastores, o pastor Geraldo Magela e o pastor César Gondalini. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Sempre começamos falando de culto da família. Pastor César, o que você fez, hoje seus filhos já estão crescidos, mas o que você fazia para segurar a atenção dos seus filhos quando eram pequenos no culto da família? Eu e minha esposa, nós fazíamos o uso de ilustrações visuais. Na primeira infância, usávamos todos os dias o flanelógrafo. Aquele filtro com as figurinhas de feltro e tal. Exato. Então, eles assistiam a história bíblica de manhã e depois, durante o dia, a irmãzinha, que era maior, reexplicava para o irmãozinho. Vocês deixavam eles brincarem com os filtros? Deixávamos. E depois, na segunda infância, passamos a usar ilustrações de papel, ilustrações montadas. Compramos painéis grandes, tínhamos 100 ilustrações de histórias bíblicas. Nossa. Cada dia usávamos uma ilustração e contávamos uma história. Eu vi meus filhos melhorarem a leitura em voz alta, lendo na Bíblia. Cada dia eles tinham a oportunidade, depois que aprenderam a ler, de ler a história. E então nós contávamos. Isso é muito importante. Na nossa casa fizemos isso também. Cada dia um filho lê a história bíblica, ou depois mais velho já lê a meditação matinal, ou lê a inspiração juvenil. Isso vai ajudando na leitura e o filho se torna participante do culto, né? Exatamente. Muito obrigado, muito obrigado. Pastor Geraldo, vamos para a lição então. Vamos lá, né? O que acontece quando o bebê manda na mãe? Pastor, a resposta é muito pesada, né? É muito forte. Porque diz a escritura do Espírito de Profecia que Satanás toma o controle da mente da criança quando a mãe não domina o filho. Então é uma oportunidade para o demônio. Que coisa séria. Isso é muito forte, né? Quando eu, que sou pai, que sou mãe, não tomo controle da mente do meu filho, alguém vai tomar esse controle. Satanás toma o controle da criança. E esse é o grande problema da humanidade hoje, né? Que coisa séria. Quando pastor César, que os filhos... Por que alguns filhos perdem todo o respeito pelos pais? Meus filhos não me respeitam, eu não sei o que fazer. Tem várias razões, mas qual é uma delas e nós estamos estudando aqui no guia de estudos? Veja, Ellen White, de forma inspirada, ela colocou que uma razão séria para os pais perderem o respeito dos filhos é a permissividade. Os filhos esperam segurança por parte dos pais. Tem que ter limite. Os limites são margem de segurança. Daqui você pode, daqui você não... Tem hora para chegar. Exatamente. Hora para dormir, hora para levantar, hora para desligar a internet. E, de certa forma, é uma maneira de entender que são amados, porque tem alguém lhes protegendo. Eles querem isso. E a permissividade, na verdade, levará os filhos a perderem o respeito dos pais por não cumprirem a sua responsabilidade. Verdade. Que coisa séria. Pastor Geraldo, agora tem pais que trabalham muito e tem pais que fazem coisas importantes. Tem pais dentro da igreja que são líderes da igreja, pastores de igrejas grandes e pessoas no mundo secular que fazem coisas importantes. Ter um trabalho nobre justifica eu estar longe dos meus filhos? Nada, pastor, nada vezes nada justifica você ficar longe do seu filho. Você não ter a oportunidade de estar com seus filhos, principalmente quando eles são pequenos, crianças, né? Você tem que ter tempo com eles, você precisa transmitir a ele a sua amizade, a sua confiança, a sua segurança, a sua personalidade. Ou seja, uma vez que você teve filhos, você se torna responsável diante de Deus por esses filhos. E nessa vida moderna de tantos compromissos, né? Os pais se ocupam e trânsito, e é o que está acontecendo hoje na sociedade. Fica preso 2 horas no trânsito e não passa 20 minutos com o filho. E às vezes os filhos não têm nenhum dos dois, nem o pai nem a mãe, porque os dois trabalham fora, filho sozinho. Ele está entregue à sorte, né? Se envolvendo às vezes com internet, com práticas homossexuais, outros... E é o que Satanás faz, ocupa o tempo dos pais para deixar o filho na mão dele, né? Exatamente. Então tem que ter muito cuidado e não justifica nem um bom emprego, nem uma promoção. Nem muita grana, dinheiro. Não, para você deixar o seu filho, né? Pastor César, agora alguns pais têm filhos muito difíceis. Tem filhos assim que quase desanimam os pais.
o que os pais deviam fazer em vez de dizer para o filho, filho, olha, desisti de você, não, com você não posso mais, não posso com você? Muitos desses filhos são crianças que têm muita energia. Não deveríamos nós pensar no lado negativo, não posso com você, mas pensar do lado positivo. Se eles têm uma energia, uma capacidade tão grande, direcioná-la. Eu acho que Ellen White foi clara, ela diz, o mais importante aqui é a oração. É realmente reconhecer que precisamos de Deus. Ou seja, um filho difícil é um chamado de Deus à oração do pai e da mãe. Sim. Pode ser uma ajuda na minha vida espiritual isso. E na língua portuguesa tem uma palavra que deixa isso muito claro, pirraça, né? Pirraça não pode dominar o pai. O pai tem que dominar a pirraça do filho, senão aí ele vai criar um demônio dentro de casa. E o primeiro instrumento disso é a oração do pai e da mãe. A oração nunca truculência, nunca força, né? A oração não é a preparação para a batalha, a oração é a própria batalha. A própria batalha. É ali que a gente sai com a vitória. Agora, gente, tem pai e mãe que às vezes não estão bem no casamento. E eles começam a entrar em conflito os dois. E aí o pai começa a tirar a autoridade da mãe diante dos filhos e a mãe começa a tirar a autoridade do pai. Esse teu pai está mandando coisa que não tem nada a ver, essa tua mãe está mandando coisa que não tem nada a ver. O que acontece com o filho quando aparece esse tipo de situação dentro de casa? Pastor? Isso é a famosa brincadeira cabo de guerra, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. É a crise de autoridade. Às vezes a mãe é muito áspera, o pai é muito brando ou vice-versa. E isso cria na mente do filho uma divisão. Ele fica perdido, né? O pai deixa o que a mãe proíbe, a mãe deixa o que o pai proíbe. Aí fica afagando o filho, ou então sendo conivente com o menino, com a criança, em detrimento da autoridade do outro, né? E isso não pode acontecer. Se existe uma divergência de opinião, que seja conversada à parte, em silêncio, longe da criança. Mas nunca, jamais na frente dela. Nunca deve descaracterizar a autoridade do outro. E o texto diz aqui, se o pai e a mãe continuam fazendo isso, a criança vai ser arruinada. Estraga o filho, É a né? ruína do filho, o pai e a mãe fazer isso. Então, eu preciso apoiar minha esposa, ainda que eu não concorde com ela. Então, eu vou, como você falou, eu vou discordar Em particular. E isso está em complemento com aquilo que ele disse. Agora, a pergunta anterior, né? A criança é muito rebelde, né? Ela tem que ter uma autoridade branda, com carinho e amor, nas duas pessoas, pai e mãe. E isso vai transmitir educação, disciplina, né? Verdade. A melhor coisa que nós podemos fazer aos nossos filhos, a melhor coisa que um homem pode fazer aos seus filhos é amar a mãe deles. Meu pai falava isso. E É uma antiga frase verdadeira. E amor é uma decisão da vontade. Eu decido amar minha esposa, dependente do que aconteça lá dentro de casa. E se quero demonstrar esse amor, não vou quebrar a autoridade dela. Não vou quebrar a autoridade dela. Agora, pastor César, até que época um filho, Deus espera que os filhos sejam submissos à autoridade e ao domínio dos pais? Isso é muito sério. Isso é uma pergunta bastante séria. E, especialmente quando nós vemos o comentário claro da senhora White, de uma forma inspirada, ela dizendo, enquanto este filho estiver morando debaixo do teto dos pais. Puxa vida. Antes de sair de casa, enquanto mora ali com os pais, as regras da casa são as regras dos pais. Cabe ao pai explicar isso para o filho, com amor, é claro, mas também com uma certa firmeza, de que deverá fazer o culto, participar do culto, estar indo na igreja, ler a sua Bíblia, ler a sua lição. Cabe aos pais fazerem isso. Tem pais que pensam que se fizerem isso, vão perder os filhos. Mas a verdade é que vão perder os filhos se não fizerem isso. Né? Tem que fazer, como você disse, com amor. Foi o que meu pai fez comigo. Sabe qual é a fase mais difícil? É a adolescência, né? Então eu vou dizer uma coisa. Os adolescentes não estão preparados para tomar todas as decisões na sua vida. Algumas decisões dos nossos filhos nós temos que tomar por um tempo por eles. Exatamente. E dando autonomia devagarinho. Sim. Né? Se a gente der muito depressa, eles vão correr risco. E se algum filho achar que a casa é muito dura, o pai é muito severo e ele quiser fugir de casa, pastor Geraldo, o que faz? Não, filho... Eu dou risada dessa pergunta aí, porque quando eu era criança, meu pai e nem minha mãe nem sabem disso até hoje, eu fugi de casa. Eu fiquei chateado lá com alguma coisa, eu lembro que eu fugi, era um domingo, assim, eu saí andando, eu vou embora dessa casa, aí o tempo foi passando, fiquei com fome, aí eu me arrependi e voltei para casa. Mas é a verdade que às vezes o jovem quer fugir. Mas você quer fugir, que fuja. Que ele aprenda lá na rua que tem um preço, que tem um custo, né? A vida custa. A vida é cara. E nada é de graça, né? E o pai do filho pródigo na Bíblia... Ali está o modelo. Ele nunca diz para o filho, não, filho, fica o mudo aqui, ele faz o que você quiser para você ficar. Filho, você quer ir? Vai, né? E tem um ditado que diz assim, se você tem um passarinho na mão fechada, ele não é seu.
Mas se você abrir a mão e ele não... permanecer na sua mão, então ele é seu. Né? Então, isso é muito importante. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por você acompanhar a gente aqui no Adoração em Família de hoje. A gente volta no próximo programa. Leia o livro!